Todo mundo quer saber quando será a abertura oficial de autorização para que nós, brasileiros, possamos viajar para os Estados Unidos, independente de quarentena. E temos muitas outras dúvidas. Eu, para poder esclarecê-los e me esclarecer também, eu vou receber agora, na minha linha direta, com muito prazer, a doutora Flávia Santos Lloyd. A doutora Flávia é brasileira, é uma advogada festejada nos Estados Unidos, ela está em Los Angeles, na Califórnia agora, especializada na área jurídica de imigração dos Estados Unidos há 20 anos, doutorada em Direito pela Universidade Abraham Lincoln de Los Angeles, tem 3 escritórios na Califórnia, San Diego, Beverly Hills, enfim. Tudo bem, doutora Flávia? Muito obrigado por nos receber aqui direto do Brasil, de São Paulo, aí para Los Angeles. Tudo bem? Tudo bem, Amaury. Um prazer estar aqui com você hoje. De que cidade brasileira você é? Eu sou de Santos, nascida e criada em Santos. E há 20 anos aí na América. Sim, já há 22 anos por aqui. Vim passar um ano e 22 anos depois ainda estou aqui. Estendeu um pouquinho para a viagem. O que se fala de você, razão pela qual nós a escolhemos, é que a sua especialidade, que é a área jurídica de imigração para os Estados Unidos, os seus escritórios são aqueles mais bem aparelhados e informados para poder atender a gente. Razão pela qual eu estou pedindo essa sua colaboração de esclarecimentos para nós aqui. E a parte interessante, Amaury, da imigração nos Estados Unidos é que nós podemos atender pessoas nos Estados Unidos inteiro e no mundo inteiro, porque a lei de imigração, ela é uma lei federal. Então, eu posso atuar, apesar de eu estar baseada aqui na Califórnia, os meus clientes da Flórida, do Brasil. Então, é bem legal porque a gente pode atuar em qualquer lugar nesse ponto de vista de lei de imigração dos Estados Unidos. Antes de eu entrar nas minhas perguntas, doutora Flávia, como é que anda a pandemia aí na Califórnia? Na Califórnia, especificamente, está bem interessante, está melhorando, as coisas estão melhorando por aqui. Nós somos o único estado nos Estados Unidos onde nós estamos laranja. O resto dos Estados Unidos está vermelho. Isso significa que há um alto índice de transmissão e um alto número de casos de Covid. Então, o fato da Califórnia ter sido bem restrita, né, no início da pandemia e continuar com várias restrições, isso teve uma consequência boa no final da história, porque estamos com números bem baixos de Covid, bem baixos. E tem muitos americanos que são renitentes e não querem tomar vacina. Muitos, infelizmente muitos, é uma coisa assim bárbara, apesar do estado da Califórnia ter um alto índice de vacinação, se eu não me engano está entre 70% ou 80%, a gente ainda tem 30% da população que se recusa a tomar a vacina. Eu tenho clientes, enfim, uma gama de pessoas que eu conheço pessoalmente que não vão tomar a vacina. Absurdo. Absurdo, eu me abstenho de fazer comentários, né? Mas o Brasil, daqui a pouco, vai ganhar dos Estados Unidos em matéria de vacinação. Eu concordo. Eu acho também uma coisa cultural, né, Amaury? Porque nós somos o país do Zé Gotinha, que a cultura da vacina já está intercalada de ser brasileiro. Vacina significa coisa boa, né? E aqui não é tão comum assim. Bom, minha primeira pergunta, para poder matar a vontade dos telespectadores que estão aí nessa expectativa do restabelecimento das viagens para os Estados Unidos sem precisar fazer quarentena. Caso aconteça mesmo da vacina, que é uma das mais populares do Brasil, que é a Coronavac, ela não ser autorizada, só poderão entrar as pessoas que tomaram determinadas vacinas que a América determinar. Como é que fica isso? Se eu tomei 2 doses de Coronavac, que é a vacina que está sob júdice ainda, se vai valer ou não vai valer, e tomei 1 dose de reforço de Pfizer, eu posso entrar? Então, Amaury, essa é a pergunta de $1 milhão, né?
O que acontece é o seguinte, a gente está aqui, nós estamos ansiosos esperando a bendita da data da reabertura e os critérios e quais serão as vacinas que serão aceitas ou não. Mas eu acho que a Coronavac, eu acho tem uma base. Eu acho que a Coronavac tem uma boa chance, por quê? Porque ela está na lista da Organização Mundial de Saúde como uma das vacinas autorizadas para tratar do Covid, né? Para ter a vacina anti-Covid. Então, eu acho que, como está na lista da Organização Mundial de Saúde, eu acho que isso nos dá uma boa chance de que as vacinas que estão listadas lá, que serão as vacinas que serão aceitas. Eu acho isso, é uma questão mais de lógica do que questão política ou algum memorando que eu tenha lido, mas eu acho que tem uma boa base, uma boa fundação nas evidências que a gente tem. Claro que eu estou especulando, mas tem uma boa chance que as vacinas que estão autorizadas serão parte da lista que serão aceitas aqui nos Estados Unidos. Agora, caso não, eu imagino que o governo tenha que criar algum tipo de protocolo ou instruções para as pessoas que querem viajar. Claro, quarentena. Eu acho que isso vai mudar. Eu acho que isso muda. Eu acho que o mundo está mudando. O Canadá reabriu e o Canadá tinha regras super extremadas. Então, o mundo está reabrindo e a gente tem que aprender a viver com o Covid. Eu acho que os Estados Unidos deixou aqui para o 47 do segundo tempo, porém, eu acho que vai ter algum tipo de meio termo, vamos dizer assim. Isso foi uma decisão pensada. Quando é que você acha que sai essa data, sai essa informação completa? Nós estamos aguardando para esse mês de outubro, não é? Eu imagino que até o final da semana que vem, porque se a ideia é reabrir no começo de novembro, nós temos que ter diretrizes e instruções com tempo. Então, acho que até o final da semana que vem nós teremos algum tipo de posição, um tipo de ideia de onde estaremos em relação a isso. Inclusive sobre as vacinas. As que podem e as que não podem. E as que não podem. Correto. Doutora Flávia, agora, quais são as exigências quando se pretende emigrar para os Estados Unidos? É um processo muito, muito doloroso, muito custoso. Bom, depende do objetivo que a pessoa tem. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que querem realmente imigrar e estabelecer uma nova vida aqui nos Estados Unidos. Tem pessoas que querem ficar um tempo, certo? Passar 3 anos, 2 anos. Então, primeiro a pessoa tem que determinar quanto tempo a pessoa quer passar aqui. Isso é uma mudança de vida ou uma mudança temporária? A segunda parte da equação é ver a qualificação da pessoa, ver se a pessoa está vindo para cá com habilidades extraordinárias, se a pessoa está vindo como investidor, se a pessoa está vindo como acadêmico. Então, tem tantos caminhos para imigrar. É assim, não é simples. Se fosse simples, eu não teria um trabalho, mas é uma coisa que muita gente tem essa imagem que não tem a possibilidade de mudar para um país diferente. E existem possibilidades. Eu, por exemplo, vim para cá como estudante com uma bolsa. Então, existem caminhos, mas tudo depende de quanto tempo a pessoa quer ficar aqui e o perfil dessa pessoa que tem que ser analisado por um profissional. Agora, outra coisa. Tem o visto O. O visto O é para habilidades extraordinárias, não é? Quer dizer, a pessoa pode ganhar até cidadania se for reconhecida como portadora de habilidades extraordinárias. O que significa habilidades extraordinárias? Primeiro, não é tão difícil quanto parece. Quando a gente fala extraordinário, a gente pensa que tem que ter inventado a cura do câncer, né? E não é bem assim. Existem 2 tipos de visto O. É o visto O1A, que é para pessoas de negócios, para atletas, para acadêmicos. Então, ele é uma subseção. E tem o visto O1B, que é para artes. E artes é bem abrangente. A pessoa pode ser um fotógrafo, a pessoa pode ser um maquiador, a pessoa pode colocar extensão de cílio. Enfim, arte é bem abrangente. Quando a gente fala arte, a pessoa imagina televisão, música. Não necessariamente. E o resumão, igual nos vestibulares, né? O resumão, a pessoa tem que ser bom naquilo que faz. Entendi. Certo? Reconhecimento, alta remuneração, matérias na mídia. Tem profissões que não têm matéria na mídia, mas tem alta remuneração, ganha bem, ganha acima da média.
Enfim, a pessoa agrega a sua área. Então, quando a pessoa fala extraordinário, gente, é extraordinário, é importante, tem, lógico, mas não precisa ser famoso. Extraordinário não é equivalente a ser famoso. Isso tem esse conceito, esse mito, Não é né, com o visto. notoriedade. Exatamente, a pessoa tem que ser bom naquilo que faz. Então, eu faço de pintor, eu faço de o que você imaginar de profissões. Eu uso a extensão de cílios como exemplo, porque ninguém imagina que existiria um visto de habilidades extraordinárias porque a pessoa é a melhor colocadora de cílios do país. Entendi. Existe, gente. Até isso, É bem entendi. legal. Agora, e a pessoa fica habilitada a residir nos Estados Unidos, a trabalhar e não precisa de mais nada? Esse visto, ela Então, se locupleta? a pessoa tem normalmente ele é válido por 3 anos, né? A pessoa pode trabalhar na área, a pessoa recebe o famoso seguro social, gente, que é igual o CPF no Brasil, que sem esse Social número a gente não. Security. É o Social Security. Sem Social esse número a gente Security. não vive. A gente não vive sem esse número aqui. Então a pessoa recebe uma autorização para trabalhar na sua área, é válido por 3 anos. Normalmente a outra pergunta que as pessoas me fazem é: e a minha família? A família vem como dependentes, eles podem estudar normalmente em escola pública, não tem ônus, não tem que ir para a escola particular. E a pessoa pode renovar, a pessoa pode aplicar para um green card depois, vai depender dos objetivos da pessoa. Mas é bem legal, porque são 3 anos, eu brinco que é o test drive, para ver se gosta do país, para ver se adapta. Tem gente que vem e não gosta, certo? Tem gente que, para viajar tudo bem, mas para morar não necessariamente é a minha praia. Então, é um visto bem legal, porque dá o melhor dos dois mundos, né? De poder trabalhar, de poder residir aqui, e ao mesmo tempo, se decidir mudar de ideia, não tem um compromisso fiscal, de tempo, como um green card. Eu vejo muitos brasileiros que têm casas de verão nos Estados Unidos, como se diria, né? Moram aqui no Brasil, mas têm casas em Orlando, por exemplo, para suas férias, para sua família e etc. E essas pessoas dizem assim: eu não quero green card, porque senão eu vou ter que pagar imposto nos Estados Unidos e no Brasil. O green card é um instrumento para a gente trabalhar nos Estados Unidos, não é? Sim, o green card ele é a residência, então ele é válido por 10 anos, depois de 5 anos a pessoa pode pegar a cidadania americana, então tem vários prós, né? O pró é poder morar aqui legalmente, poder, por exemplo, o visto O, a pessoa está limitada àquela profissão em qual ele ou ela é extraordinário. O green card a pessoa pode fazer literalmente o que a pessoa quiser. Porém, o contra é, para o Brasil, a gente não tem tratado bilateral com os Estados Unidos. O que significa isso? A dupla taxação. Então, normalmente, quando uma pessoa vem para mim e fala assim: Flávia, eu quero green card, mas eu tenho renda no Brasil, eu vou ter renda aqui, aí eu sempre falo que a gente tem que fazer uma pesquisa em relação, conversar com um profissional tributarista, porque a gente tem que ter uma estrutura, porque senão sai caro. Paga aqui, paga lá. Paga aqui, paga aí. Exatamente, a dupla tributação é dolorosa, dolorida. Então, eu tenho clientes que ficam no visto O, sei lá, 10, 15 anos, especificamente porque para minimizar esse impacto tributário que o green card, às vezes não, dependendo da receita da pessoa, realmente acaba acarretando uma tributação muito alta. Doutora Flávia, o que é o ITIN que se pronuncia? ITIN, o famoso ITIN. ITIN number. O que é o ITIN? Qual a diferença do ITIN com o Social Security? Então, o ITIN number, que é o Individual Taxpayer Number, certo? Esse número é usado para as pessoas que não têm o seguro social. O seguro social é o número onde você pode fazer o seu imposto de renda, onde você pode aplicar para o emprego e usar esse número, como se fosse o CPF. O ITIN, o único propósito dele é para fazer imposto de renda. Então, por exemplo, a pessoa está aqui sem status nos Estados Unidos, ou a pessoa tem uma empresa nos Estados Unidos. Então, a pessoa mora no Brasil, tem uma empresa aqui e precisa declarar taxas, né, o imposto de renda. Aí a pessoa precisa ter esse ITIN number, certo? Então, tem 2 cenários onde a pessoa usa o ITIN number. A pessoa está sem documentação e precisa reportar os impostos. E segundo cenário a pessoa tem uma empresa nos Estados Unidos, a pessoa mora num outro país
E essa empresa precisa declarar os tributos. E aí esse número é o CNPJ, né, que a gente fala em português, está aqui pensando, é o CNPJ que linka a empresa para poder fazer o imposto de renda. Ultimamente, muita gente tem usado o IT Number para fazer coisas indevidas aqui nos Estados Unidos, é uma outra história, tem gente estabelecendo crédito, não é que seja ilegal, mas usando, por exemplo, a pessoa quer abrir uma conta num aplicativo para dirigir e usa o IT Number, enfim, aí são rolos, mas a maneira jurídica, legal, certinha, são esses dois cenários. Outra pergunta que me pediram que eu fizesse. O brasileiro, quando desembarca nos Estados Unidos, vai apresentar seu passaporte à autoridade no aeroporto, eles sempre perguntam quanto é que você está trazendo. A pessoa, me parece que o limite é de $10 mil, não é? Correto, $10 mil. E a pessoa, às vezes, não está trazendo muito mais que isso. Está trazendo $12 mil, $15 mil. E aí vai para a casinha lá, vai para a fiscalização. Isso acarreta alguma coisa ruim no viajante que está levando mais do que $10 mil? Muita coisa ruim, Amaury, muita coisa ruim. Primeiro, você perdeu a diferença entre os 10 e o resto do dinheiro. Então, a imigração, a alfândega, né, especificamente a alfândega, pega esse dinheiro, certo? Então, esse dinheiro morreu. Então, levou 10 mil e 100... Se eu declarei que estou com 10 e estou com 12, aí eu vou perder o que eu levei além dos 10. Mas e se eu não mentir? Não, eu tenho uma casa aqui em Nova York e eu estou trazendo dinheiro porque eu vou reformar minha casa. Se falar a verdade, aí... Não, eles ainda pegam o seu dinheiro. E, para piorar, aquilo vai ficar no recorde da pessoa. Então, toda vez que a pessoa entrar nos Estados Unidos, a pessoa vai para a famosa salinha. Então, é um desgaste desnecessário, pague o IOF, todas as taxas doloridas que têm que ser pagas para fazer aquela transferência internacional, mas não vale a pena passar por isso, porque dependendo do país, por exemplo, brasileiro até que não tem tanto problema em relação a isso, mas, por exemplo, uma pessoa do Oriente Médio ou de descendência do Oriente Médio, eles colocam até a pessoa em listas, que aí fala que é lavagem de dinheiro, é terrorismo, então é uma coisa muito, muito séria. Melhor levar 10 mil. Com certeza. E uma vez, olha, só para dar um exemplo... Eu e meu diretor, o Leandro, vamos fazer uma reportagem nos Estados Unidos. Ele pode levar 10 e eu 10? É interessante porque eu ia dar um exemplo de uma família que fez exatamente isso. São clientes canadenses meus. Então, a família toda, cada um tinha 10 mil, certo? No total, era $50 mil em espécie. Todos foram para a salinha, todos passaram por inspeção. O bom é que eles conseguiram pegar o dinheiro, mas todos da família, os 5 membros da família que viajaram juntos, agora toda vez que viajam tem problemas, porque apesar de terem conseguido entrar com o dinheiro, aquilo ficou como se fosse uma bandeirinha vermelha no recorde deles. Então, o que eles fizeram foi exatamente isso, cada um trouxe 10 mil, não recomendo, o estresse é desnecessário. Entendi. Muito bem. Doutora Flávia, muito obrigado. Eu quero dizer ao telespectador que a doutora Flávia estará conosco, ela se prestou a isso e isso enriquecerá o nosso programa, sempre que a gente tiver uma dúvida das leis americanas, do procedimento dos brasileiros que estejam viajando ou querendo se mudar para lá ou trabalhar lá. A doutora Flávia estará conosco e eu queria agradecer por isso, doutora Flávia. Nossa, muito obrigada pela oportunidade, e pela confiança, né? Que pergunta você tem? Tá cheio de gente querendo fazer mais perguntas aqui. Tem alguma pergunta? No próximo quadro. Na nossa próxima entrada. Obrigado, doutora Flávia. Um grande beijo carinhoso e parabéns pelo seu trabalho, pelo seu desempenho profissional, pelo que os seus escritórios significam. Isso dá orgulho para nós brasileiros. Obrigado, Flávia. Muito obrigada, Maurício. Muito obrigada. Até a próxima.